Olá, estamos em mais um episódio do Metal Crash. Eu sou Franciele Librelotto. E eu sou Karine Rassi. E hoje nós vamos falar com a Roberta Capitão. Direto do Despertar. Estamos no Despertar Innovation Day. E aí tem uma série de conversas que nós estamos fazendo aqui de forma paralela às mais de 100 speakers que a 111. Karine, que a Karine conseguiu. Olha, surreal. Então, Roberta, prazer. Eu tava olhando aqui as painelistas e aí desde de manhã eu preciso falar com a Roberta. Não, ela colocou no grupo das embaixadoras, alguém tem o WhatsApp da Roberta e a Roberta tá no grupo, tá? Então, a sorte que ninguém tá olhando o WhatsApp. Pega olhando. Olha ali, ó. Tudo atrás da Roberta. Mas eu achei fantástico, assim. Os temas que tu tava já me despertaram a atenção, né? Que a gente fala do impacto social, do empreendedorismo. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, que assim como eu conheci, porque eu queria, né, saber mais, assim. Mas queria que tu contasse um pouco da tua história, desse empreendedorismo e do local em que tu... Esse empreendedorismo possível. Esse possível, porque para empreender, né, de tantos motivos... por necessidade, na periferia é o mais recorrente, né? E é o meu caso. Eu sou uma guria. Uma guria, que linda! Nascida e criada na Restinga, tá? Então, a gente sabe que ele, além de ser um bairro periférico, totalmente estigmatizado. Hoje, nem tanto, né? Eu sou da geração X, então, na época, sofria bastante. Inclusive, tinha vergonha de dizer que morava lá, né? E, passado o tempo, eu resolvi empreender lá. Eu tenho, então, 2 clínicas odontológicas, não sou dentista, minhas condições financeiras não me permitiram fazer faculdade, eu sou protética, e aí que eu conheci o empreendedorismo, sem saber que o nome era empreendedorismo, né? Quando eu coloquei dentistas para trabalhar para mim. E aí, então, eu tenho as clínicas, não sou dentista, mas faço a gestão dessas clínicas e faço as próteses também, né? E de investir no bairro é justamente disso, porque a Restinga sempre foi muito longe do centro e nada tinha... Agora eu tô no podcast, meu amor. E nada tinha lá, né? Então, uma comunidade muito grande, muito crescente, e atualmente a Restinga é um dos bairros mais populosos do Rio Grande do Sul. Mais de 60 mil habitantes. É uma cidade. Gente, você sabe que no censo tá 60 mil, mas olha, eu chuto para vocês assim 100 mil tranquilo. Fácil, porque esse censo é de 2022. E olha que isso é muito legal, porque as pessoas se formam como dentistas e elas não sabem como gerir uma empresa, como prospectar. E isso... Um erro gigantesco da faculdade. Eles formam a parte operacional apenas. Então, ele vai sentar no mocho, vai baixar a cabeça e vai tirar a cara. E é isso que ele vai fazer. Eu trabalho com comunicação, né, Roberta? E eu tenho muitas clientes que são da área da saúde. E elas saem da universidade, a ideia delas é, ok, maravilha, eu vou ter um consultório. Aí elas pegam todo o dinheiro que elas têm, montam aquele consultório, fazem um consultório lindo. E aí, pronto, aí começa a vir as moscas, né? Porque cliente não vem. Não chega. Porque não tem estrutura de empreendedor. Né? O que acontece? Isso eu vejo muito lá. Então, cada clínica tem, uma tem 6 dentistas e outra tem 12 dentistas que se revezam, tá? Em atendimento. Chega um momento que eu levo tanto clientes para eles, sempre agenda cheia, que eles dizem, não, vou montar o meu. E aí que eles se decepcionam. Aí eles te valorizam. Aí eles valorizam. Porque, por exemplo, eles não sabem nem o custo de aquisição de um cliente. Eles não sabem como prospectar. Eles não sabem como comunicar com o cliente. Não sabem nada. Então, chegam e a agenda está feita. E por isso que eu acredito, assim, as faculdades pecam nessa parte de gestão. Deveria. Gente, para quem não conhece, a Roberta, ela é uma comunicadora. Minha câmera é aquela ali, né? Sim. A Roberta é uma comunicadora nata, ela comunica muito bem, ela tem clareza na comunicação dela. Eu trabalho com comunicação, eu assisto ela e eu enxergo como as pessoas que trabalham na saúde não têm essa noção de comunicação. Não. E outra situação é tipo, não vou investir nisso, porque os clientes vão vir. Não, né, Roberta? Me ajuda! Não, e assim, ó, é o que eu digo, quem é tu? Tu é mais um doutor, faz o teu nome, né? Primeiro faz o teu nome. Quando vier o teu paciente aqui, tu fala o teu nome para ele. Oi, eu sou a doutora fulana de tal. Quando ele me ligue,
ele nunca diga, eu quero ser atendida pela doutora baixinha de óculos. Se ele falar isso, tu tá errando na comunicação. Ele tem que falar, eu quero agendar minha próxima consulta com a doutora X. Eu quero marcar a consulta do meu pai com a doutora X. Aí sim, tu tá entendendo como é que funciona. Senão, tu não tem nome suficiente para montar uma clínica. Tu vai colocar lá a clínica, doutora tal, e aí, qual é o teu diferencial? Nenhum. E tem pessoas que precisam entender também que elas são tão técnicas, que ou aceita essa limitação, ou se desenvolve. Mas tem... Ou contrata alguém para fazer contigo. Exato. Precisa... Delega. Tu precisa entender que às vezes tu é o técnico, tu não é o empresário, né? E tá tudo bem, porque o empresário também precisa das pessoas que não são desenvolvidas, né? Nesse ponto. Gente, e isso eu aprendi uma vez com uma protética que estava me dando estágio. E ela disse, Roberta, quando tu abriu o teu laboratório, que era o que eu poderia fazer, eu não poderia atender pacientes diretamente. Ela disse assim, coloca dentistas para trabalhar para ti. Ela que me deu essa primeira noção, né? E foi assim que eu fui fazendo. Comecei primeiro com um laboratório e depois eu trouxe esses dentistas para atender ali. Qual foi o grande diferencial? Quando o dentista estava com o paciente na cadeira, eles me chamavam. E eu junto via. E muitas vezes eu me pegava traduzindo o que o dentista estava falando. Comunicação. Pro paciente. Entendi. Né? Então, oclui. Daí eu falava, fecha a boca agora, fecha a boca. Eu vou puxar minha frase de novo. Se a quinta série se a quinta série te entender, tá tudo bem. Eu falei a frase hoje a gente fez o painel de GovTechs, né? Como vender para as prefeituras, e a Daciana disse assim, gente, da Ciara, melhorem a comunicação. Vocês não estão... A gente chega lá, a gente acha, não, isso aí é muito complicado. E, na verdade, se a pessoa não soube... Facilita. Pra que complicar? Pra que complicar? A quinta série tem que te entender. Exato. E foi assim, gurias. E aí, então, me desenvolvi na Restinga, a clínica cresceu, montei uma outra clínica. E aí, o que tem muito do empreendedor periférico, tá? A gente vive numa bolha, né? Eu acho que todo empreendedor, da casa para o trabalho para casa, e acaba não vendo o que está acontecendo. Isso acontecia muito comigo. A minha bolha furou quando eu abri uma filial em um outro bairro, e eu percebi que existia um preconceito com relação à clínica da Restinga. E aí, foi aí que surgiu as empreendedoras. Foi dessa minha dúvida. Quanto faz? As empreendedoras Restinga têm 6 anos. Nossa, tá? Foi nisso. E eu, será que é pelo bairro? Até então eu achava que não era. Eu achava que era pela distância, porque eu sempre vivi lá dentro, naquela bolha, naquele mundo de Nárnia. E aí eu olha só o que é o poder da comunicação de novo. Eu acho que a nossa pauta vai ser comunicação. Eu mandei mensagem para 3 amigas minhas que empreendem na Restinga. Uma psicóloga, uma do mercado e uma que fazia bolos, uma casa de chá. Gurias, quero conversar com vocês porque me deu um estalo aqui. Então tá, vai ser na sala de espera da minha clínica. Ok, vai ser na sala de espera da minha clínica. E aí uma começou a falar com a outra. Para resumir aqui a história, 80 mulheres. Deu, guria, só um pouquinho. Vamos organizar essa... Não, 80 mulheres. Aí eu assim, guria, só um pouquinho. Essas mulheres, todas elas têm CNPJ? Tem, Roberta. E elas trabalham onde? Na Restinga. Deu só um pouquinho, mas e como é que eu não conheço essas mulheres se eu nasci e me criei aqui? Porque são mais de 100 mil pessoas. Então, opa! Então vocês entendem que foi um monte de informação. Sim. Então nós vamos nos reunir em uma associação e foi nesse dia lá que a gente botou tapete vermelho e tudo, e elas não sabiam o que eu ia falar. E aí então a gente chamou lá, teve doce, teve decoração, teve tudo, e foi a primeira vez que eu peguei o microfone. E eu toda tremendo. 6 anos? 6 anos. E sabe o que eu lembro? Nunca façam isso. Tem pessoas que elas têm uma capacidade de aprender. É necessidade, minha filha. Se eu não falasse... Bateu na bunda e vamos lá. E sabe, eu tomando água com gás. E guria, quando eu ia falar no microfone... Então nunca façam isso. Não tome água com gás. Ai, que loucura! E aquele monte de mulher lá, e a primeira vez que eu perguntei para elas assim, todas vocês trabalham na Restinga? Levantaram a mão, todo mundo. Todas vocês sentem algum tipo de preconceito por trabalhar na Restinga? E aí começaram os depoimentos,
que umas falavam que omitiam o seu endereço, não colocavam que moravam na Restinga, moravam na Zona Sul, por exemplo. Outras marcavam um local neutro para entregar as suas encomendas, porque quem comprava não queria ir até a Restinga e elas se submetiam a ir até um local neutro para entregar suas coisas, né? E aí que a gente percebeu, não, a gente precisa se organizar e deixar de ser invisível. Aí que surgiu a nossa frase, nós não somos mais invisíveis. E aí, a partir daí, a gente se organizou. E aí, o que eu percebi? Quem aqui tem cartão de visita? Ninguém tinha. Não tinha um cartão de... Quem aqui tem rede social? Não tinham. Então, o nosso primeiro trabalho foi começar a organizar isso, só um pouquinho. Vamos começar a ser vista pelo que está sendo feito. E aí, uma lá que era de serigrafia, eu faço cartão. Então, tu vai fazer o cartão para as gurias, fazer um preço mais barato. Quem faz isso? Eu faço isso. Quem é que tem placa na frente da sua loja? Ah, eu tenho uma lona. Porque falaram, tem mais isso aí também, porque falaram que o ACM na Restinga não vende. Como não vende? Por que não? Vamos organizar e vamos fazer uma coisa bonita. Eu falava para elas, eu sempre instigando. Se a RBS hoje, eu falava, vier fazer uma entrevista na tua empresa, tu vai receber? Ah, não vou, minha parede está mofada. Então, por que eu não? Então, tem que pintar isso. Porque a todo momento pode vir, né? E não só a imprensa, pode vir o teu cliente, tudo isso. E aí que começou o movimento das empreendedoras Restinga, 6 anos. Sensacional. Sensacional. Eu conheço o movimento das empreendedoras, mas eu não tinha pensado nesse... De como surgiu? Uma dor que eu achava que era minha. E aí que tá, gurias. Surgiu da iniciativa, né? Surgiu, tem que ter uma líder. Mas a iniciativa de compartilhar. Mas de falar a nossa dor. A tua liderança precisa de liderança. Cada vez mais eu acho que botar intenção no que quer. Sim, gurias. Mas assim, essa frase da Fran é muito poderosa. Põe intenção que dá certo. Tipo, fala o que tu quer. As pessoas elas não vão adivinhar, né? Fala. Exato. Põe intenção. A partir dali, e toda vez que ela vai falar no podcast, ela diz: eu trabalho com comunicação. Eu sei o que eu tô falando. Gurias, e olha só. Por isso que eu falei pra vocês, não espera estar pronto pra botar. A gente começou a colocar. Eu, na minha casa, botei 2 poltronas, mandei fazer 2... Cara, é que realmente eu não tenho Simancol, né? Eu fiz 2 canecas escrito Empreendedoras Restinga, contratei 2 meninos, um tá fazendo a fotografia aqui e um de vídeo, e o podcast foi na minha casa. Olha aí. Mas é isso. E aí o que acontecia? Eu chamava as empreendedoras para fazer eu entrevistava elas e a canequinha era para ser tipo do Jô, sabe? Um negócio assim. Mas a gente quer fazer também. A gente não fez porque a gente é preguiçosa. Não, mas o nosso não é assim, o nosso podcast. Amiga, não menospreza nosso podcast. Olha no YouTube, em nome de Jesus, tu olha lá. Eu com 25 quilos mais, não tinha feito minha bariátrica ainda. Mas, enfim, a intenção, o propósito era que essas gurias fossem começar a falar das empresas delas. E muitas delas não queriam ir porque limitações, vergonha, tudo isso, né? E aí, então, começou. E por isso que eu te falei, na minha TV da minha casa, eu espelhava o meu celular e aparecia lá. Boutique Sonho de Mulher, patrocinava, 10 pila ela dava para aparecer, sabe? E ficava rodando os patrocínios, e elas amavam se ver, se compartilhavam aquilo, ali, e aí começou. Que fantástico, olha. Sensacional. Mas a Roberta enxergou outra dor e criou uma startup. Conta pra gente. Mas então, eu nem sabia que era startup. Nem inglês eu falo, né? Que nem eu falei ali. Nossa, o meu inglês é nível Naldo cantando Bruno Mars. Pra pior, né? E aí agora me falaram, Roberta, isso é uma startup. De novo, é um problema que existe e eu quero resolver, né? E esse problema agora, o que é? O que acontece? Tá todo mundo falando de inteligência artificial e ChatGPT. É comum para nós que temos acesso, só que a grande maioria da periferia não tem acesso. Para isso, elas não sabem mexer nesse tipo de tecnologia, né? E aí o Perifatec, ele é um agente que não é por aplicativo. Esse era o meu cuidado. Ele é um agente popularzésimo. Ele é através do Zap. Então ele manda uma mensagem, olha só, eu tenho um bolo de pote aqui e eu não sei precificar. Só que a gente teve o cuidado de alimentar ele não com esse tipo de palavra também, porque precificar eles nem sabem o que é. Então eu quero vender meu bolo de pote e não sei que preço colocar. E aí, tu botou Maiá?
Sim, é um agente de IA que a gente alimenta o empreendedor. A gente alimenta somente com coisas de empreendedorismo, tá? Então ela é muito focada. E aí, nesse sentido, ela vai dar lá. Então, quantos quilos de farinha tu usa? Ele coloca, ela dá a precificação. Né? Inclusive, saiu uma reportagem bem importante na RBS falando disso. E o erro de precificação. Por quê? Porque dados, né, já consolidados que a cada 10 empresas, 6 fecham em menos de 3 anos. E 58% desses empreendedores nunca fizeram um curso de finanças, que é o básico, Eles não sabem que é um fluxo de caixa, não sabe precificar. Se o meu concorrente vende açaí a 10, eu vou vender a 8, mas ele não sabe os custos dele. Então, os dois vão falir, porque os dois estão muito baixo o preço, entende? Então, é nesse sentido do Perifatec aqui, perguntas que podem fechar um negócio que está começando, elas precisam ser respondidas imediatamente. Porque ele não tem lastro para aguentar um prejuízo, né? E como tu monetiza esse agente? Estou pensando de 2 formas. Um valor social, talvez R$ 9,90 mensal para ter acesso ilimitado. Ele é 24 horas por dia, 7 horas... 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? E a minha intenção, o que é aí, gurias? Fazer com que empresas, por exemplo, se perceber que o empreendedor está começando a perguntar muito sobre empréstimo, financiamento, um banco privado poderia capitalizar. Olha só, Roberta, então eu ofereço X e toda vez que tu perceber que esse empreendedor está voltado para algum tipo de empréstimo, coloca o nosso link. Tipo um algoritmo. Sim, ele vai trabalhar com algoritmo. Sim, analisar e direcionar publicidade conforme o interesse. Conforme o interesse. Até porque não pode entrar publicidade, porque é pelo WhatsApp, né? Então não é aberto. Então é uma conversa com a IA. E nisso, onde ela perceber que ele está indo mais para isso, por exemplo, com o Sebrae, se ele perceber que esse empreendedor está perguntando muito sobre fluxo de caixa, ele precisa de informações sobre finanças. E aí o Sebrae entraria, olha, o Sebrae tem curso, ele identificador. Poderia vir um link. Sim. E aí encaminha para o Sebrae. Falei para o Luiz Carlos agora da prefeitura. Ali no painel dele, ele mostrou tantas opções para empreendedores e eu perguntei para ele, onde está isso? Nos nossos canais, mas só um pouquinho. Não tá chegou, claro. Não chegou, não comunicou, né? Então, por que não, numa ferramenta bem popular, que a gente chama que é um agente de bolso do empreendedor, né? No Zap, ele vai usar no Zap, ele não tá em grupo de família. É o mais fácil. É o mais popular. É o mais fácil. E outra coisa, tem muita gente que diz assim, eu não posso mais baixar aplicativo no meu celular, não tem espaço. Então vocês vão ter que trabalhar principalmente como é o direcionamento inicial na Restinga, com a Prefeitura de Porto Alegre, para vocês receberem essas informações de alguma forma, porque o difícil é a comunicação comunicar, né? Como que a gente fica sabendo? Você toma uma decisão ali no ambiente administrativo até chegar aquela informação, link. E ali vai ser muito direcionado para a pessoa que precisa daquela solução que a Prefeitura já dá. Precisa daquela solução que o banco já quer fazer empréstimo. Porque o lead ali, ele já vai vir. Nossa, é isso que ele quer. Peneirado. Vai vir peneirado, vai vir fácil, né? De uma ferramenta barata, fácil, que todo mundo tem o WhatsApp. Nós estamos num evento de inovação, né? E, inclusive, eu agora falei num painel sobre inovação para todos. E a gente falou exatamente sobre isso. A inovação é ver um problema simples de resolver e resolver. Foi o que ninguém está fazendo. Que ninguém exatamente, ninguém está resolvendo. Sabe eu vou lá resolver. Porque o pessoal está achando que acesso à tecnologia digital é para todo mundo. E aí eu pergunto, a partir de que ponto de vista tu tá vindo? Se eu perguntar para um piloto de avião como é que é pilotar um avião, ele vai dizer, puxa vida, pegar isso. Agora, pergunta para mim, não sei, né? Então é nesse sentido que a gente precisa ver. Tá frio. Baixa o ar. Eu tô aqui, ó, me protegendo. Roberta, conta uma história engraçada dessa teu... Eu boto as pessoas no momento, pensa rápido. Assim, gurias, tem muitas, tá? E no meu perfil eu coloco principalmente ali não romantizo o empreendedorismo, né? As pessoas acham que vão chegar lá, vão trabalhar por conta, vão ter rios de dinheiro. Não é assim, é muito difícil, né? E depois que eu comecei a entrar nessa parte de inovação, de negócio de impacto, tudo isso,
eu entrei num ecossistema, eles adoram falar isso, né? Então, eu entrei num ecossistema que eu nunca tinha entrado, e era numa faculdade, era na PUC, e eu que não consegui fazer faculdade nem nada, estava lá entre eles, né? Então, tinha professor da PUC, representante da empresa tal, representante da... Ok, a Robertinha lá, todo momento se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E aí, então, aí me falaram, não, porque tu é uma liderança da Restinga, uma empreendedora social. Deu, sou. Aí que eu Bacana. entendi, tudo bem, se eu sou isso, por isso que eu tô aqui. E aí, então, eles fazendo lá a tal da dinâmica, e aí eles falaram assim, ó, tá, gente, então agora a gente vai fazer um hackathon. Um hackathon pra gente chegar não sei o quê. E eu pensando comigo, hackathon vai ter que ser dança. E eu imaginei, porque tinha umas dinâmicas de que um levanta, aquela dinâmica. Sim. Levanta, vira de costa pro aguento. outro, não sei o que, assim. Vinha nessa pegada. E aí, então, agora a gente vai fazer um hackathon. E eu pensando comigo, vai ser dança. Vou ter que dançar o hackathon. E depois, então, eu fui entender que não é tu que tá me vendo. E também não sabe o que é hackathon. Hackathon, então, é uma rodada de ideias, muitas pessoas dando ideias para resolver um problema, né? Mais ou menos isso. E eu achava que eu ia ter que ir lá dançar a sererê. Mas se precisasse, eu ia dançar. Não, aí eu adoro o Startupês. Teve um podcast que a Paula falou, eu tinha um tal de Legaltech que era, eu achei que era um evento, né, legal, tech. Tecnologia legal. De advogados e tal, de direito. Disse, agora pronto, agora temos a piada do hackathon. Gente, vou dançar, vai ser dança. Eu adoro acumular histórias. Aí, gente, mas enfim. Mas sabe o que é o bom? E onde eu vou, o pessoal já sabe. Eu não vou mentir, né, se não é. Se eu não sei o que é, sabe? Eu vou perguntar. E eu perguntei, prof, o que é o hackathon? Aí que ela veio e me disse, Roberta, hackathon é fofa demais, assim. Porque eu me colocando nesse local... Mas é uma dúvida muito comum, porque de que muitas eu não pessoas sei, não sabem. As pessoas me abraçam e me explicam, sabe? E aí eu vou ganhando a amizade e principalmente conhecimento. É sobre isso, é sobre ser claro, é ser transparente, você não precisa parecer quem tu não é. E eu vejo, assim, a conexão é da autenticidade, sabe? Fingir que sabe uma coisa e não sabe, fazer cara de paisagem, não... às vezes a gente precisa. Gurias, apesar que hoje em dia tu indo lá, né, o ChatGPT é tudo, o que é? Tá acessível. Ajuda muito, né, mas antes tu tinha que segurar no peito e ir pra casa e procurar no dicionário. Roberta, fantástica. Adorei conhecer melhor a tua história. Eu adoro essa energia dessa mulher, ela é incrível. Feliz demais. Te admiro demais. Obrigada, meu amor. O ano passado eu participei de um painel muito emocionante, me tocou bastante, que era na parte da reconstrução depois das enchentes, né? Sim. Que nem eu comentei no podcast, a intenção, e eu achei sensacional, não era vitimizar. Porque o pessoal já estava sofrido, o pessoal não aguentava mais aquilo, e aí ali quem estava, os speakers, né, a intenção era esperança. Como a gente pode mostrar que foi sofrido sim, mas teve a superação, e essa foi o foco principal daquele painel, que foi sensacional. Foi sensacional assistir o painel. Primeiro que a Roberta fez chamou o pessoal. Mas quando a gente chegou, o pessoal começou a sair, deu, volta aqui. Volta aqui. E foi muito bacana, foram os cases, né? Foi a Odara, foi a Termolar e a Resi. Foram 3 cases bacanas. Eu lembro bem, porque foi assim, foi um painel que a Laís construiu assim com muito carinho. E aí a gente, naquela construção, tem uma pessoa que precisa mediar esse painel, que é a Roberta. Obrigada. Vem, Roberta aceitou. Primeiro evento tu foi participante, não, tu foi palestrante no primeiro, tu foi participante. Sim, que ele foi lá na frente do aeroporto, onde é que foi aquele? No Innovation Center. Foi lá. E aí depois foi palestrante já. Foi palestrante então, lá. Conhecemos todos eles. Isso, naquele momento eu falei sobre empreendedorismo periférico e falei sobre o guarda-chuva das empreendedoras Restinga, né? Exato. E aí hoje eu tô aqui com Perifatec. Perifatec, falando de startup. Muito legal. Quem te viu, quem te vê, hein? Que maravilha. Maravilhosa. Então foi na 3ª edição Porto Alegre, tivemos edição São Paulo, tivemos edição isso aí eu não fui. Não, eu adoro falar assim várias vezes. É bom. E de novo reforço, né? Esse é um movimento que vocês fazem, ele deveria estar
no calendário anual de Porto Alegre, né? Não é possível que não tenha investimento, pessoas investindo, empresas principalmente, entendendo que o empreendedor, que é o que a gente está fazendo aqui, essas pessoas geram renda, fazem a movimentação financeira, né? A economia girar. E como que isso não é importante? É essa parte que eu não entendo, assim, né? Eu, assim, sem querer chorar as pitangas, esse evento tá incrível, tá maravilhoso, modéstia à parte, mas a gente fez no osso, assim, a gente não tem apoiador, a gente não tem patrocinador, não tem nada, a gente fez, assim, na loucura de fazer. E tá lindo. Tá lindo. Na verdade, a loucura de fazer é a palavra certa. Tipo, vocês são louca. É o desafio. É o desafio que é maravilhoso, a né? Gente é doido. Mas é o propósito, tá? Porque o que eu vejo aqui das gurias que estão nos painéis, elas estão com muita vontade, velho. E falta espaço para essas mulheres comunicarem. 25 minutos, painel, 25 minutos que elas vão e elas entregam nos 25 minutos. A mulherada tá muito foda. Tá afiada, tá bem afiada. Eu acho isso importante, que nos coloca num lugar assim, a igualdade que tanto a gente quer, né? Não, então a gente precisa de igualdade, de ter espaços como esse pra gente poder falar, sem que falem que é mimimi, né? Então isso tá... Eu tive hoje cedo, numa conversa com a Beer, como é que é o nome? Primeiro me deu um branco agora, Sônia Beer. E aí eu fiquei pensando, uma mulher gigante como ela, né, tem todo esse potencial, ela dizendo assim, meu Deus, que incrível! E eu disse, sabe o que mais? Tem gente que tá subindo pela primeira vez no palco aqui. Elas estão tendo a oportunidade de subir pela primeira vez. Ela é uma gigante, já teve, né, e tudo mais. Eu disse, tem muitas pessoas que estão tendo a primeira oportunidade. Eu fico tão feliz de poder dizer isso. Sim. As meninas de vermelho aqui, umas gurias. Gente, essas meninas de vermelho. Tu não tinha visto? Nunca tinha visto a apresentação. Guria. Elas faziam teatro, né? E aquela frase que elas dizem assim... uma menina que menstruou, agora ela é uma mocinha. Não, ela é uma criança que menstruou. Que bonitinha, elas são incríveis. Isso é fundamental. Isso eu sinto, que a gente fica num painel e não consegue assistir todos. Eu não assisti elas. Só que depois que terminou o painel, eu tava indo em direção ali, as pessoas chorando e a Laís disse, se eu sou a próxima a subir, o que eu faço? Sim, essas meninas já foram para Paris, elas estão tendo um reconhecimento, porém não estão tendo investimento. Reconhecimento é diferente de investimento, né? Sim. E essa é a grande dificuldade. A Profimari ali faz um trabalho lindo numa escola pública lá da Lomba do Pinheiro, e elas contam a historinha, então elas têm uma bonequinha, elas fazem um teatrinho, com uma harpa tocando, assim, emocionante. Vamos lá, então, que eu tenho um painel agora. Roberta, muito obrigada. Um prazer conhecer a tua história. Eu adorei. Pra mim, novidade, né? Tenho certeza que vão ter outras pessoas aqui, mas a Karine já conheci, que bom que reconhece e valoriza, né, o trabalho de quem faz a diferença. Beijo. Que é o último podcast que a gente fez. O último podcast que a gente fez, daqui a pouco eu disse... Acabou. Acabou. Obrigada.